Boa tarde, povo de Deus, que a santa paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém? Mais uma tarde nós estamos aqui para fazer a oração do meio-dia. Nesse exato momento você vai pegar o seu copo com água e você vai parar por alguns minutos de tudo aquilo que você estiver fazendo, porque chegou a hora da oração do meio-dia. Senhor meu Deus e meu Pai que está no céu, graça te damos, Pai amado e Pai querido, por mais esta manhã de vida que o Senhor nos concedeu nesta segunda-feira, 18 de março de 2024, Pai. E mais uma vez estamos aqui para te agradecer e pedir perdão se alguma coisa de errado fizemos no decorrer desta manhã, sem percebermos, Pai. Que o Senhor venha nos perdoar, porque a Tua palavra diz que todos os dias nós pecamos, mas se com a nossa boca confessarmos o nosso pecado, o Pai que está no céu é fiel e justo para nos perdoar, Pai. Por isso, desde já, Pai, entra na vida deste homem, na vida desta mulher, meu Pai, e vai tirando, Senhor Deus, tudo aquilo que tem atormentado ele, que tem atormentado ela, que não tem, Senhor, deixado ela avançar, meu Pai. Bem que ela tenta, Senhor, fazer, mas não consegue terminar. Então, meu Deus, repreende esse mal dessa vida, desta casa, desta família, Pai. Que desde que amanhece o dia, meu Deus, só é confusão, só é briga. Ninguém entende ninguém sabe quem é pai e nem quem é filho, Pai. Porque os inimigos têm trabalhado nessa casa. Mas a Tua palavra diz que aonde o Senhor chega, o mal tem que sair, meu Pai. Então vai tocando agora com o Teu poder, do alto da cabeça, planta dos pés desse homem, do alto da cabeça, planta dos pés desta mulher, e vai repreendendo esse espírito de derrota, esse espírito de fracasso, de contenda dessa casa, Pai. E que o Senhor, meu Deus, venha abrir as portas que há muito tempo se fecharam, Pai. E este homem com esta mulher sai todos os dias, Pai. Já botou currículo em várias empresas, mas nada, Senhor, de ser chamado. É porque há uma amarração, há um espírito trabalhando na vida profissional dela, para que ela não consiga, Pai, ir adiante. Mas o Senhor é um Deus que quando o Senhor liberta por completo, Pai. Por isso, ouve nesta manhã, nesta tarde, Pai, o coração desta mãe, que clama todos os dias pela libertação do filho, pela libertação da filha, Pai, para que as coisas venham mudar nesta família. Meu Deus, esse relacionamento, esse casamento, que está perto de chegar ao fim, meu Pai, porque é só ciúme, Pai, é só desconfiança, ninguém entende mais ninguém. Quando o esposo vem para a sala, a esposa vai para o quarto, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eles já não estão mais nem se falando, Pai, dentro da casa, Pai, como eu falei com aquela irmã. Mas o Senhor é um Deus, meu Pai, de amor. Mas Satanás, a Bíblia diz que ele é o Deus do mundo, o Deus do ódio, Pai. É assim que está o coração de muitos, mágoa, ressentimento, ódio, marcas do passado. E isso, meu Deus, tem destruído a vida de muitas pessoas e não deixa elas prosseguirem. É como um laço na vida delas, Pai. Mas vai quebrando esse laço, vai quebrando as cadeias, as correntes, vai tirando, Pai querido, todas as amarras de Satanás. Abre, Senhor, os olhos desse homem, desta mulher. Tira as escamas, como diz a Tua palavra, dos olhos dele, para que eles possam ver a glória de Deus na vida dele. Toma o primeiro e o último lugar, Senhor, desta casa, desta família, e que as coisas venham dar certo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vai ao encontro daquele que se encontra hospitalizado, acamado, enfermo, desenganado pelos médicos. E os médicos já até falaram para a família que já pode levar ele porque ele já não pode mais fazer nada. Mas um homem faz a reunião, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, Pai. Então restaura a saúde desse homem,
desta mulher, para que eles possam voltar de novo para a casa deles. Aquele que se encontra agora numa UTI, numa CTI, Pai, respirando somente por aparelho, Pai. Toca nele agora, toca nela agora, Pai, e devolve a vida dele, dá mais uma oportunidade para ele, Pai, para que ele saiba que existe um Deus que quando opera ninguém consegue impedir o teu agir, um Deus que não chega atrasado e nem adiantado, chega na hora certa com a solução, Pai. Então vai libertando o drogado agora, vai libertando o alcoólatra, a prostituta, esse homem, meu Deus, que é viciado no jogo de azar, que tudo que ele pega, Senhor, ele perde, Pai, e a família acaba passando necessidade. Em nome de Jesus, Pai, faz o impossível acontecer nessa família, faz o impossível acontecer nessa casa, um milagre, Pai, porque milagre somente o Senhor, meu Pai, pode fazer. Em nome de Jesus, eu oro mais uma vez por esse copo de água, Pai querido, que faz parte deste trabalho de oração. Põe uma unção de cura e de libertação nesta água, Pai. Que quando cada ouvinte tomar a sua água, que ele seja imediatamente liberto de qualquer tipo de enfermidade. Que esta água deixe de ser natural e passe a ser sobrenatural, uma arma contra Satanás e seus aliados. Que através dessa água, a pedra no rim venha sair, a inflamação, a infecção, o inchaço, os nódulos, mioma, a cegueira total, a cegueira parcial, todo o mal, Pai, venha cair por terra e que o teu nome seja glorificado. Eu abençoo essa água e consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Você pode tomar a sua água, amém? Que bom, estamos aqui nessa tarde. Muitos não tiveram a mesma sorte que nós tivemos. Até viram o pôr do sol, o nascer do sol, mas tiveram essa vida cefada no decorrer dessas horas do dia. Mas Deus se agradou com nós e permitiu que nós entrássemos para a tarde. E nesta tarde, Deus ele tem uma palavra para o seu coração e para o meu coração. Está no livro de 1 Reis, 17, capítulo 1, que fala de um profeta que já pisou na terra. O nome desse profeta era Elias. O que ele falava, acontecia. Esse profeta ele era tão amado por Deus, que Deus não permitiu que ele passasse pela morte. A Bíblia diz que ele foi arrebatado vivo numa carruagem de fogo, porque Deus amava tanto ele, que não permitiu que ele visse a morte. Só que o que ele falava acontecia. E chegou um tempo que Elias estava já aborrecido com o povo de Deus, e com o rei Acabe, o rei que Deus tinha levantado para cuidar do povo dele. Porque é Deus que levanta e é Deus que abate. Ele levanta o governante e ele mesmo tira. Ele levanta o tecladista, o pastor, tudo é Deus que levanta. Ele é o Deus que levanta e é o Deus que abate. Ele é o Deus que cura e é o mesmo Deus que fere. Ele dá a vida e tira quando ele quer, porque ele é Deus. Então esse profeta aqui, ele era muito afinado com Deus. Ele tinha que ter cuidado com as palavras que ele falava, assim como nós temos que ter muito cuidado na hora de pronunciar as palavras, principalmente dentro de casa, com o esposo, com a esposa, com o filho, ou seja, com qualquer um, porque a palavra ela tem poder, tanto para o bem quanto para o mal. Então Elias já estava aborrecido com o rei Acabe, porque mesmo ele sendo o rei do povo de Deus, mas ele era voltado para as coisas do mal. Então Elias, o tesbita, que era a naturalidade dele, dos moradores de Gileade, ele era um dos moradores dessa cidade, Gileade, disse a Acabe era o rei,
Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha só, igreja, ele era tão afiado que ele já nem dizia segundo a palavra de Deus, segundo a palavra dele. Nesse momento, Elias estava com raiva, estava aborrecido. E ele pronunciou isso aqui. Ele profetizou isso aqui. E se esqueceu que ele também ainda estava na terra. Ele falou que nem uma gota de água, nem um orvalho ia cair na terra por 3 anos e 6 meses. E quando ele falou isso, o próprio Deus lá de cima chamou ele: Elias, fizeste uma besteira. Pronunciaste algo que não era para ti pronunciar. Fizeste sem pensar. E Deus, para honrar o nome dele e o profeta, para não ser envergonhado, logo começou a fechar tudo, mesmo sabendo que Elias falou algo que não era para ele falar. Começou a fechar todas as fontes. E assim como o profeta falou, aconteceu. Nada, nenhum chuvisco, nem uma gota. Secou a terra, rachou, morreu todo mundo. Morreu todas as ervas, morreu todinho aquele ser que depende de água. Tu procurava um gado, não tinha. Era no mundo todo, secou tudo. Porque Elias, aborrecido, falou algo sem pensar. Quando a gente pronunciar uma palavra, a gente tem que ver se aquilo verdadeiramente é bom ou é mal. Quando você falar na sua casa com seus filhos, com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou até mesmo no seu trabalho, porque a palavra, ela tem poder. Ela vai se cumprir, custe o que custar. Ele disse, nem uma gota, nem um orvalho, segundo a minha palavra. Depois que ele falou isso, o próprio Deus chamou ele em particular. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui. Ou seja, vai embora daqui, porque isso aqui vai secar tudo. Isso aqui vai virar tudo pó. Vai-te daqui e vira-te para o oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Querati, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos, ali te sustentarão. Quando o profeta profetizou isso, Deus, como conhece tudo, sabe aonde ainda tem alguma coisa, ele disse, Elias, agora pega tudo que é teu e vai lá para o ribeiro, né? Depois veio a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Queriete. Deus, ele dá até as coordenadas para a gente ir. Deus indicou tudo para Elias, para ele se esconder num local, que lá ia ser o único lugar que ia ter água e que o povo não ia achar ele, porque o rei mandou procurar Elias em todo lugar do planeta para matar ele, porque morreu todo mundo. E a Bíblia diz que Deus reservou esse riachozinho lá para que Elias bebesse da água, porque até lá secou. Chegou um tempo que foi tão forte a palavra de Deus que até o lugar que Deus mandou ele ir para lá, a quentura também secou. Elias, quando pronunciou aquela palavra, ele não pensou nele. Ele achou que ele não estava mais na terra. E Deus disse, fica lá, te esconde lá, porque é só lá que ainda tem água. Eu já fechei todas as fontes, para que a tua palavra não caia no chão e o meu nome não seja envergonhado.
E a Bíblia diz que Elias foi certo na direção que Deus mandou. E olha que Deus disse, fica lá, que eu já ordenei os corvos. Você sabe o que é corvo? Urubu. Os urubu é que vão te sustentar. Porque não vai ter nada aí na terra, não vai ter carne. A carne vai vir daqui de cima. Eu vou colocar no bico dos urubu carne e pão. Todo dia eles vão levar para ti carne e pão. Só Deus mesmo para fazer isso. Como é que Deus, tantos bichos, tantas outras águias, aves, tinha, ele foi escolher os piores. O corvo, o urubu, para sustentar o profeta dele por 3 anos e 6 meses. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Quereti, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Queriate, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou. Até o ribeiro que Deus tinha separado para ele, só ele beber de lá, secou. Porque foi a palavra de Elias, a quentura, o sol rachou tudo. Agora o que eu admiro aqui, nessa mensagem, que a Bíblia diz que ninguém sobreviveu dessa seca. Mas Elias tinha de manhã e à noite pão e carne. Deus chamava os corvos, os urubu, e colocava no bico deles pão e corvos. Claro que não era só um, eram muitos. E levava o profeta dele comer carne fresquinha e pão feito pela própria mão do Deus Todo-Poderoso. Mas chegou um tempo que até aquilo que Deus dá para a gente acaba. E acabou, secou o ribeiro. Talvez você está numa situação por causa de certas palavras que saíram da sua boca, como uma seta, como uma bomba, e acabou machucando pessoas que estavam em sua volta, e elas se afastaram de você, e hoje você se encontra como Elias, só numa sequidão. Mas assim como Deus, ele ordenou os corvos para sustentar Elias, é mais fácil falar com um corvo ou com alguém. Nesse exato momento, você que se encontra como Elias numa sequidão, porque você falou algo que não era para você ter falado, talvez no trabalho, e acabou perdendo o trabalho. Há muito tempo você tem corrido atrás e não tem conseguido. O mesmo Deus que ordenou os corvos, os urubu, para sustentar Elias, é o mesmo Deus que está usando agora, nesse exato momento, um empresário, um profissional, um dono de supermercado, para mandar te chamar e te entregar, para que você venha sair desse deserto, dessa sequidão, e que você venha pensar quando você for falar alguma coisa, porque a palavra ela tem poder. E Elias estava com raiva. Justamente a Bíblia diz que irá é normal, nós só não podemos é pecar. E Elias estava com raiva do povo, do rei, e acabou no momento de fraqueza pronunciando palavras de maldição, que ele não sabia no que ia significar aquilo, porque aquelas palavras que ele pronunciou, que em 3 anos e 6 meses não ia cair uma gota de água,
assim aconteceu. E morreram muita gente, morreram milhares e milhões de gente, porque só tinha água para aqueles que eram do povo de Deus. Os gados, os animais, as aves morreram. E o rei mandou caçar Elias, igual quem caça um animal. E não teve um lugar na terra que a Bíblia diz que os inimigos de Elias não fossem atrás dele para matar ele, para destruir, por causa que tudo aquele mal que estava acontecendo na terra tinha vindo da própria boca dele. Às vezes, na hora da ira, a gente abre a boca da gente e fala coisas sem pensar. Depois que sai daqui, não tem como mais voltar. E vai se cumprir. Cedo ou tarde vai se cumprir, porque a palavra tem poder. Que você, a partir desse exato momento que você ouviu essa mensagem, você venha pensar, antes mesmo de você pronunciar as palavras. Você tem que saber o que aquelas palavras que você vai falar vai causar na vida das pessoas que estão em tua volta. Dentro da tua casa, tu tem que saber o que tu está falando. Porque aquilo que tu falar vai se cumprir. Amém? Que você possa guardar essa palavra no teu coração e que você venha refletir a partir dessa tarde. Mais uma vez eu peço para você nos ajudar se inscrevendo nesse canal, que esse canal tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas e ele é novo, e ele precisa da sua ajuda. Se inscreva lá, dê o seu like, deixe o seu joinha, acione lá o sino da notificação, para quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube avisa você. Ajude esse canal a crescer, que Deus, o Deus que criou esse canal, vai ajudar você também a crescer. Amém? Que você venha ter uma tarde abençoada e que a santa paz do Senhor Jesus esteja em seu coração.